Muito bem, falamos da lição número 10 da parte de terça-feira, falando sobre a queda de Jerusalém e o abominável da desolação. Havia numa cidade uma igreja com uma torre muito alta. Nessa torre havia um relógio. Esse relógio, de hora em hora, ele dava uma espécie de um sonido. E as pessoas olhavam sempre para aquele relógio, porque era sempre a hora cheia. 8 horas, 9 horas, 10 horas. E geralmente as pessoas, quando se esqueciam de algum compromisso, quando ouviam aquele relógio bater ali o horário certo, eles olhavam e se lembravam de algum compromisso, saíam correndo para atender. Isso quer dizer que o relógio era muito importante. Deus também tem um relógio que está sempre alertando as pessoas, é o relógio profético. Ele nos faz lembrar de que existem situações que vão acontecer e que muitas vezes nós não estamos preparados. O relógio profético nos dá noção do tempo que nós estamos vivendo. Pergunta de número 3. O que Jesus quis dizer com o abominável da desolação que iria acontecer em Jerusalém? Marcos capítulo 13, verso 14 a 16. Ora, quando vocês virem o abominável da desolação, que foi predito por Daniel, o profeta, e esse abominável vai estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para a sua casa, nem entre para comer coisa alguma em sua casa, e o que estiver no campo, não volte atrás, fuja, porque é o momento de fugir. Jesus disse: ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não caia nem no sábado e nem no inverno. Pergunta: o que Jesus quis dizer com essa expressão, o abominável da desolação? Quando ele acontecer, vocês devem fugir para os montes. Jesus falou, a resposta seria, Jesus falou do abominável da desolação numa referência ao livro do profeta Daniel. Quando Daniel falou das 70 semanas, e ele falou que na última semana, na 69ª, haveria, no meio da semana, haveria a morte do ungido. E depois disso, um príncipe viria para destruir Jerusalém. E que o abominável da desolação iria ser um sinal para as pessoas saírem de Jerusalém. Jesus estava justamente alertando as pessoas através do relógio profético. O abominável da desolação foi predito pelo profeta Daniel dentro da profecia das 70 semanas. Deus deu 490 anos para o povo de Israel voltar-se para ele e deixar todas as idolatrias que eles possuíam. Por isso, os estudiosos admitem que esse abominável da desolação era na verdade, ou foi na verdade, quando os romanos eles se aproximaram ali de Jerusalém e eles fincaram estandartes pagãos em torno de toda Jerusalém. Quando os discípulos viram isso, em seguida o exército romano ele saiu como se tivesse tido algum problema. É que em Roma aconteceu a morte do imperador. E o general que estava dominando ali o cerco de Jerusalém, ele teve que voltar, era o general Pompeu, ele teve que voltar para Roma. Por isso que eles botaram os estandartes e depois se retiraram em seguida. Nesse momento, sem o exército romano em volta de Jerusalém, os discípulos avisados por Jesus saíram da cidade e salvaram suas vidas. Agora, o abominável da desolação, muitos estudiosos também admitem que, além desses estandartes pagãos que os romanos fincaram em redor de Jerusalém, quando o general Tito entrou em Jerusalém e ele penetrou dentro do templo, no lugar santíssimo, isso também foi chamado de abominável da desolação. Um pagão entrando dentro do templo. Inclusive, algumas pessoas admitem que esse abominável da desolação foi concluído ou predito e cumprido através de um rei grego pagão chamado Antíoco Epifânio, que viveu 167 anos antes de Cristo. Esse rei Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém e ele fez também uma coisa abominável. Ele entrou dentro do templo de Jerusalém, ele primeiro conquistou Jerusalém, ele baixou uma lei proibindo a circuncisão. Ele ordenou que os judeus comessem carne de porco. Sabe o que ele fez? Entrou no templo, ele fez um altar ao deus Zeus, em cima do altar de sacrifício. E ele fez um sacrifício de um porco em cima desse altar. Então dizem que esse foi o abominável da desolação.
Mas Jesus deixou bem claro que o abominável da desolação, ou seja, uma abominação, uma coisa terrível num lugar santo, não aconteceria antes de Cristo. Mas o profeta Daniel disse que no final da semana o ungido será cortado. E depois disso viria um príncipe para destruir Jerusalém. E o abominável da desolação aconteceria justamente nesse período. Então, são assim, acontecimentos sequenciais. Então, nunca poderia ter sido Antíoco Epifânio, 167 anos antes de Cristo aparecer. Então, descarta-se essa possibilidade. Pergunta número 4. Na profecia de Daniel 8, verso 9, verso 26, quem é o ungido que será cortado? E quem é o príncipe que havia de vir para destruir a cidade e o santuário? Daniel 9, verso 26 diz, e depois das 62 semanas será cortado o ungido, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Por isso estão determinadas as assolações contra Jerusalém. E o ungido, que é Jesus, firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação das guerras, e porque o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a pergunta é, quem é o ungido que será cortado? E quem é o príncipe que viria para destruir Jerusalém? A resposta é, a palavra ungido significa em hebraico Messiá, ou Messias, uma referência a Jesus que foi assim cortado, foi morto no meio da semana, 3 anos e meio de ministério, e Jesus foi morto, metade de uma semana profética. O príncipe que haveria de vir para destruir foi uma referência ao general romano Tito, general Tito que invadiu Jerusalém e depois destruiu o templo e depois se tornou imperador de Roma. Nada era mais sagrado do que o templo de Jerusalém. Por isso era chamado de centro de adoração. Imagine esse lugar sagrado sendo saqueado, profanado e destruído. Isso acabou com a imagem do templo, sendo isso considerado uma abominação inesquecível. Alguns historiadores têm, assim como eu já disse, têm situado a abominação com Antíoco Epifânio, mas essa possibilidade está descartada, porque Antíoco Epifânio veio antes de Cristo, quase 200 anos antes. Então não se encaixa dentro da profecia de Daniel. Por isso devemos crer no seguinte, o que Deus fala nunca pode ser contestado, porque uma coisa é certa, Jesus sabia o que estava dizendo e chegou mesmo a dizer, quem lê, entenda, ou seja, é para entender, indicando que aos discípulos que o livro do profeta Daniel deveria ser estudado, as profecias deveriam ser consideradas. Jesus então alertou os discípulos, então vocês tomem cuidado, vocês fiquem atentos, porque o ungido vai ser cortado, ou seja, o Messias vai ser morto, depois de algum tempo, ou seja, Jerusalém será cercada, o abominável da desolação, uma abominação será vista, os estandartes romanos, o general vai embora, vocês fujam da cidade, não fiquem aqui, e depois disso haverá destruição de Jerusalém e a profanação do templo. Isso significa que Deus sabia tudo de antemão. E a pergunta é, por que Deus permitiu que um general pagão entrasse no lugar santíssimo? Por que Deus não fulminou se Nadab e Abiú levaram fogo estranho e morreram? Porque já estava predito por Deus. O templo, Jesus disse, está parecendo com aquela figueira que secou, não tinha mais finalidade. Isso porque Jesus morrendo na cruz, o Cordeiro de Deus, não havia mais necessidade do templo para sacrifício, nem o serviço do sacerdote. Jesus exterminou esse programa de sacrifício na cruz. Deus abençoe. Possamos ter entendido a lição, porque muitas vezes parece difícil, mas são coisas simples, tá? Jesus explicou passo a passo. Os discípulos disseram, que sinal haverá da tua vinda e da destruição de Jerusalém? Ele explicou passo a passo, e combinando o que Cristo falou com aquilo que o profeta Daniel falou, nós conjugamos então o raciocínio e chegamos a uma explicação lógica. Deus abençoe a todos, tenham a todos um final de terça-feira feliz. Deus abençoe.